Os surtos que se têm registado na região de Lisboa chamam-nos a nossa atenção para três preocupações fundamentais: as condições de trabalho, de transporte e de habitação de uma parte da nossa população. Pede-se às autoridades que sejam capazes de atuar neste momento, como é preciso atuar sempre, tendo em conta os dados da ciência, tendo em conta os factos e seguramente com o imperativo da solidariedade. E é por isso que nos parece inaceitável que o Presidente da Câmara da Azambuja exija uma cerca de sanitária num bairro por causa de uma família de 6 pessoas que está infelizmente contaminada. Não resolve, e para que se tenha noção das proporções, no mesmo concelho, na Sonai Distribuição houve cerca de 180 casos, na Avipronto 130 e, portanto, mais uma vez, conhecendo os factos, com a ciência e com a solidariedade é que se atua. Não podemos estigmatizar os trabalhadores mais pobres deste país, os que continuaram todos os dias, mesmo durante o estado de emergência, a fazer quilómetros em transportes para trabalhar na distribuição, na limpeza, na construção civil, com baixos salários que os condenam tantas vezes a viver em casas sem condições. A essa linha da frente devemos solidariedade e devemos medidas concretas para preservar a sua saúde, medidas sobre o transporte, sobre o trabalho, sobre a habitação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar também de um outro tema que acabou, aliás, de referir, o regime de layoff. O regime de layoff corta 1/3 do salário dos trabalhadores e num país em que os salários já são tão baixos, baixos demais antes da pandemia, é tão difícil pagar as contas até ao final do mês com 1/3 do salário cortado. Tantas famílias estão a ser empurradas para a pobreza. É certo que muitas empresas que estão agora em layoff não vão conseguir retomar a atividade normal até ao final do ano, mas não podem continuar a ser os trabalhadores a pagar a fatura maior. Os apoios às empresas para manter os salários, seja layoff ou outra medida, devem, do nosso ponto de vista, ter 2 critérios: pagar os salários a 100% e salvaguardar a segurança social. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe 2 propostas concretas. Em primeiro lugar, completar a proteção da sustentabilidade da segurança social, não só mantendo as transferências do orçamento que cobrem os custos do layoff, mas também repondo os fundos perdidos pela quebra de receita em taxa social única patronal. Esta crise não pode destabilizar a proteção futura de quem hoje trabalha. E uma segunda proposta. Hoje só é garantido 100% do salário base aos trabalhadores que têm o salário mínimo nacional. Essa garantia continua a lançar muitas famílias na pobreza. E a nossa proposta é que o limiar para o pagamento a 100% do salário aos trabalhadores em empresas em layoff passe para o valor de um salário mínimo e meio, isto é, 952 euros. Não resolverá todos os casos, mas será importante para parar o empobrecimento das famílias. E pergunto-lhe se considera estas propostas. Obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. É evidente que o vírus não atinge todos por igual, porque o vírus, pelo contrário, exponencia a diferença entre todos. E por isso atinge mais duramente aqueles que vivem em situação de maior precariedade no trabalho, maior precariedade na habitação e que estão mais expostos ao contacto através das formas mais diversas. E isso justificou que nós, a semana passada, tínhamos adiado, relativamente à região de Lisboa e Val do Tejo, a entrada nesta nova fase de desconfinamento em que estávamos. Tem sido feito um trabalho muito direcionado e muito focado, precisamente para as situações de risco particularmente identificado. Trabalhadores de empresas de trabalho temporário e também os trabalhadores das obras. Isso tem permitido, aliás, no esforço que tem sido feito nos últimos dias, determinar bem qual é o universo do problema, a dimensão do problema, a sua localização. É hoje muito claro que a prevalência das situações é em 5 dos 18 concelhos da área metropolitana e quais são as caracterizações que temos. E essa caracterização é muito importante para podermos delimitar qual é a esfera de atuação
e podemos concentrar aí os esforços de atuação. Quanto à adoção de medidas de cercas ou qualquer medida de caráter discriminatório, é absolutamente inaceitável. A única coisa que é válido é aquilo que existe na lei, que tem que ser igual para todos. Estão sujeitos ao confinamento obrigatório quem está doente ou com quem convive ou esteve próximo de quem está contaminado. Seja qual seja a etnia, a nacionalidade, a religião, o que for. E não têm que ser, nem podem ser adotadas medidas diferenciadas, nem num sentido, nem noutro. E o confinamento domiciliário dessas pessoas tem que ser assegurado. Ponto final. É assim com qualquer pessoa. Relativamente às medidas do layoff, como sabe, porque temos falado, estamos a ponderar como vai ser o pós-layoff simplificado. Nós temos um regime de layoff normal, que vigora desde os anos 80. Criámos um regime de layoff simplificado para responder a uma situação de emergência e que vigora até 30 de junho. E temos que pensar o que é que vai acontecer a seguir. Amanhã, no programa de estabilização, iremos definir qual será o novo regime que vigorará a partir do dia 1 de julho. Relativamente às duas perguntas que colocou, estou já em condições de responder a uma. O Orçamento de Estado assegurará à Segurança Social não só o acréscimo da despesa de natureza não contributiva, mas assegurará também a perda de receita contributiva por via das isenções da TSU que têm existido e que venham a prosseguir. Relativamente à segunda pergunta, amanhã terei condições para responder sim ou não, ou em que medida sim ou em que medida não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, aguardaremos essas decisões. Não queria deixar de falar de uma outra urgência para o Bloco de Esquerda e que tem a ver com não deixar ninguém para trás, ou seja, com aqueles trabalhadores que, por as mais variadas razões, não têm acesso a subsídio de desemprego nem a nenhum apoio por perda de rendimento. Seja porque as suas contribuições foram poucas, seja porque foram nenhumas e estavam em trabalho informal, muitas vezes resultado da sua extrema precariedade, da sua extrema vulnerabilidade. Neste momento é preciso encontrar soluções para estas pessoas. O Governo, aliás, já sinalizou esta necessidade. Mas a proposta que o Governo apresentou exclui muitos trabalhadores e tem valores tão baixos que, na verdade, podem não resolver nada. Na nossa opinião, Portugal deve criar um apoio especial para estes trabalhadores, os que estão excluídos dos apoios até agora, como aliás outros países estão a fazer, veja-se o caso de Espanha. A nossa proposta é que esse apoio não seja inferior ao valor do indexante de apoio social, ou seja, se duplique os atuais 219 € que o Governo propôs e que abranja todos os que ficaram de fora dos apoios até agora. Esta é uma resposta de emergência que garante um mínimo para quem, tendo perdido o emprego e o rendimento, não tem neste momento acesso a nenhuma medida de apoio. E a pergunta que lhe faço é se está também o Governo a equacionar uma medida mais robusta de proteção destes trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Ao longo destes meses, nós já adotámos um conjunto de medidas extraordinárias para responder a situações diversas. Desde logo, relativamente a prestações sociais consolidadas, como seja o subsídio de desemprego ou rendimento social de inserção, com a decisão da prorrogação extraordinária e automática de todos os subsídios de desemprego ou rendimento social de inserção, o que já permitiu que 40 mil pessoas não tivessem perdido estes subsídios com a sua prorrogação automática. Fizemos o mesmo relativamente reduzimos para metade o prazo de garantia para o acesso ao subsídio social de desemprego. E também fomos criando novas medidas extraordinárias, seja para os trabalhadores independentes, seja para os trabalhadores informais. É verdade que a excepcionalidade da medida também se traduziu, em muitos casos, numa fixação de uma prestação de baixa dimensão.
A questão central a que temos que responder, e que responderemos amanhã, é se robustecemos essa medida de natureza extraordinária, como por exemplo o Bloco propôs, ou se encontramos um mecanismo que permita resolver o problema estrutural de integração no sistema contributivo, seja das situações de informalidade de natureza vária, seja o robustecimento da proteção social dos trabalhadores independentes. Essa é a opção que temos de fazer e amanhã seguramente teremos uma boa resposta para essa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que a questão não é só o modelo da medida. Nós também queremos uma resposta estrutural e achamos até que este deve ser o momento de erradicar o trabalho informal e que deve dar instrumentos à ACT para agir. Quem sabe, depois de discutirmos medidas de emergência, não poderemos até discutir a legislação laboral. Mas também precisamos que seja uma medida efetiva nos montantes de apoio que dá a estes trabalhadores, porque essa é, aliás, a única forma de os chamar de volta para um regime contributivo e de os proteger. Uma medida que seja frágil demais nos seus valores é uma medida que não vai ser capaz de responder a ninguém e a que ninguém vai aderir. E, portanto, mantemos o problema, tanto social como o problema de exclusão da segurança social. Sr. Primeiro-Ministro, eu questionei no último debate quinzenal sobre os trabalhadores da Casa da Música. Na altura, o Sr. Primeiro-Ministro disse-me que seria um problema do Conselho de Administração. Como sabe, o problema agravou-se. A Casa da Música decidiu mesmo retaliar contra os trabalhadores que protestavam por não ter os seus salários assegurados e despediu, no dia em que a reabriu, os trabalhadores que protestaram. Registro que o Sr. Primeiro-Ministro diz que a Ministra da Cultura já pediu esclarecimentos à Administração da Casa da Música. Talvez, se na cultura deixássemos de correr atrás do prejuízo e agir um pouco antes, pudéssemos prevenir o prejuízo que o setor tem sentido. Como sabe, amanhã está convocado um protesto nacional do setor cultural e as razões são conhecidas. A pandemia deixou estes trabalhadores sem atividade, mas o Governo deixou-os sem apoio. Não acautelou que as instituições que recebem dinheiro público e continuem a receber pagassem aos seus trabalhadores. De norte a sul do país há, infelizmente, muitas casas da música. E, em vez de lançar programas de apoio, o Governo lançou concursos para projetos futuros. Ou seja, para receber agora, os poucos trabalhadores abrangidos por estes concursos vão trabalhar no futuro sem receber. Sr. Primeiro-Ministro, vamos sempre a tempo de corrigir. Perante o alarme das organizações de precários, o Governo corrigiu a norma abusiva inicialmente prevista para o acesso ao apoio extraordinário de quem sofreu perda acentuada de rendimentos. Também na cultura, o Governo está a tempo de emendar o que têm sido as propostas apresentadas. Sr. Primeiro-Ministro, obriga as instituições que mantêm boa parte das suas receitas a pagar a todos os trabalhadores. Lance programas de apoio para já, com capacidade financeira. E mude o paradigma de emprego no setor. Acabemos com a precariedade e protejamos os trabalhadores na sua intermitência. Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. São múltiplas questões. Primeiro, quanto à ACT, desde o início de março, ou de 20 de fevereiro, nós pusemos em atividade 41 inspectores que estavam em estágio, 89 inspectores iniciaram o estágio no dia 18 de maio, ainda procedemos à requisição de outros serviços inspectivos de mais 68 inspectores para reforçar as ações inspectivas da ACT, que já levantaram neste momento, já realizaram mais de 6.500 processos inspectivos. O setor da cultura é seguramente o setor que foi mais atingido e primeiro atingido com a decisão do confinamento. E por isso foi muito importante que no início desta semana, aliás, tenham verificado as condições para que possa voltar a funcionar o setor da cultura. Essa é a resposta principal que há a dar. Diz, o Governo limitou-se a abrir concursos. O Governo, primeiro, não cancelou os concursos, manteve-os, mas fez mais do que abrir concursos. O Governo lançou uma linha de crédito dirigida especificamente aos trabalhadores da cultura. O Governo
introduziu uma norma específica no diploma de proteção dos trabalhadores independentes para abranger os trabalhadores da cultura que, pelo regime de intermitência, não cabiam de outra forma nesse diploma. O Governo, no diploma que aprovou, ou melhor, que propôs à Assembleia da República sobre o cancelamento de espetáculos, estabeleceu a obrigação do pagamento dos artistas que estavam contratados por via dos espetáculos que foram cancelados. E, finalmente, o Governo criou um grupo de trabalho, precisamente, para responder de uma forma estrutural a esta questão, criando definitivamente um estatuto da intermitência em Portugal que não abrangerá exclusivamente o setor da cultura, mas que é particularmente importante para o setor da cultura, como aconteceu noutros países. Dir-me-á, não chega, pois não, senhora deputada, não chega relativamente aos trabalhadores da cultura, como não chega relativamente aos desempregados, como não chega relativamente aos trabalhadores que estão em layoff, como não chega relativamente às famílias que estão em casa no apoio à família, não chega relativamente aos pequenos e médios empresários que estão aflitos para manter as suas empresas vivas, e efetivamente não chega, porque esta crise efetivamente chega a todos. E esse é que é o grande drama que estamos a viver.